corajosa, que aposta, que confia, gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente, agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ney Santos, sua casa precisa de um acabamento? Precisa, Fábio. E estou atrás disso, viu? Inclusive... Todos nós precisamos. Inclusive, a gente falava aqui sobre essa coisa de olhar para casa e ver o que é que precisa fazer, de modificar algumas coisas. Eu tenho um espaço lá que eu preciso de um papel de parede, Fábio. Então, Ney Santos, veja só, hoje a gente faz aqui, né, o nosso horário, a produção tal do jornal. A maioria do tempo a gente trabalha em casa, no home office, e isso, essa questão da pandemia, né, fez com que nós reparássemos mais nos defeitos da casa e a gente falou, aqui tá precisando de um acabamento, olha, aqui tá precisando de um reparo. E por isso que São Carlos tem a Excelência Acabamentos para, né, dar aquele suporte, né? Suporte para todos nós. E nós temos aqui a grata satisfação de recebermos o Fernando para contar um pouco da história dele enquanto empreendedor. Ele já trabalhava no segmento de acabamentos, mas resolveu se atirar no empreendedorismo e abrir a própria loja, né, Fernando? Bom dia. Bom Prazer dia. em conhecê-lo, viu? Eu que agradeço. Primeiramente, eu agradeço a Deus por estar aqui, por a gente estar todos aqui conversando, né? Verdade. E eu acho que sem ele a gente nem estaríamos aqui. Sem dúvida. E agradeço o convite de vocês, uma honra estar aqui com vocês, conhecendo vocês, o profissionalismo, né? Acho muito bacana tudo isso, esse trabalho que vocês fazem e acompanho, né? E o Fernando, ele sempre trabalhou nesse segmento de construção. Construção, né? Sempre. Até num determinado momento da minha vida em que eu fui para vendas. Eu vi, isso é muito bacana, eu vi um senhor na época que trabalhava comigo numa loja, e eu não trabalhava em vendas, e eu vi ele atendendo. Eu achei um fato muito interessante, onde eu via vários outros atendentes, outros vendedores, esperando o cliente, e ele sempre sobrecarregado. Então eu queria entender o que acontecia ali Com esse vendedor. como que todo mundo procurava ele, né? E aquilo me chamou muita atenção. Então foi o primeiro contato que eu tive com vendas que me trouxe uma alegria tão grande de ver aquilo. E eu, naquele momento, eu tinha uma proposta muito grande para ir na área administrativa. Na época, né, eu trabalhava nessa empresa, o dono dessa empresa queria eu num cargo de confiança. Mas quando eu cheguei para ele, eu falei, não, eu quero vendas, por causa daquela pessoa. E foi ali que eu me envolvi com as vendas, e aí eu fui cada vez mais, e a venda é uma arte, é participar do sonho das pessoas que queiram adquirir aquele determinado produto que você trabalha. Exatamente. E a gente lida muito com sonhos. E eu adorava, e eu comecei a gostar muito disso, e comecei a estudar e fui para essa área. Até contra o meu patrão, que tinha uma proposta muito boa. E muito mais interessante disso, eu não fui para vendas, ele não deixou ir para vendas. Pro setor administrativo. Ele queria o administrativo e eu não queria, né? E naquele momento ele falou, olha, tá bom, você quer ver, então você vai ter que aprender produto. E esse vendedor foi a sua inspiração? Foi, você né? pode dizer o nome dele? Sim, com muita satisfação. Ele é o Claudir, ele trabalha... Claudir. E eu... Tá vendo, Claudir? Você inspira pessoas. Exatamente. E foi nesse momento que tudo clareou na minha vida. Então tudo começou a fazer sentido. E aí eu sempre fui para venda, sempre trabalhando e conquistando, inspirando nele. Trabalhei muitos anos com ele, depois a gente vai para outras empresas e sempre nesse segmento. E a vida vai te colocando, Deus vai colocando as coisas pra gente. Verdade. Né? Eu acho que quando a gente faz um trabalho honesto, isso daí a gente... colocando Deus em primeiro lugar e colocando o seu trabalho honesto, fazendo as coisas corretas, que quando a gente lidar com os sonhos das pessoas, isso é muito sério. É verdade. É muito sério, né? E um bom vendedor, né, Fernando? Eu acredito isso, e eu acredito que essa seja uma das virtudes dessa pessoa que te inspirou, é a empatia, né? Se colocar no lugar do cliente, entender a necessidade dele.
inclusive as condições financeiras desse cliente e aliando isso à qualidade, orçamento. Quer dizer, são vários fatores que envolvem uma boa venda, uma venda satisfatória para todos, não é mesmo, Fernando? Exatamente. Quando passou toda essa parte, quando veio a excelência, quando o nome excelência, na verdade, ele vem das origens italianas, eu sempre tive na minha vida o que eu sempre busquei, que é a excelência. Excelência no meu trabalho, excelência em tudo que a gente faz, em nossas condutas, em casa, no trabalho, enfim. Sempre o máximo, né, Fernando? Sempre o máximo. Sempre falo, às vezes, não podemos ser o melhor, mas nós temos que fazer o nosso melhor. A cada dia, se dedicar ao máximo em poder ajudar as pessoas, em poder fazer o nosso trabalho e mostrar isso de uma forma bem bacana. Quando a excelência, e a excelência veio disso, excelência, excelência, só que o excelência não soava muito bem como um nome de empresa, né? E a gente teve uma assessoria muito boa de uma agência, que aí ele entendeu tudo, as origens que eu tinha da minha família, da minha parte de vó, que é italiana. Tem uma história até bem bacana, porque, e eu tenho muito orgulho de falar isso, da parte da minha mãe, que é italiana, e muitas vezes na escola perguntavam, né, as origens e tudo, e eu falava assim, do seu pai? Eu falei, olha, meu pai é caipira. Eu tenho muito orgulho disso, porque meu pai, ele veio da roça, e hoje eu falo com muito orgulho, poxa, eu sou caipira. Então, caipira nesse sentido maravilhoso de conhecimento, de um autoconhecimento, né? As pessoas que vieram muito do trabalho duro lá da roça, têm um conhecimento muito bacana, muito, muito legal. E tem uma história de vida para passar, né, Fernando? Quanto seus pais passaram isso para você? Exatamente. Se a gente tá aqui, e eu falo que se eu conseguir ser 10% do que eles foram, eu acho que minha missão está cumprida, né? Então eles passaram por muitas coisas para que a gente hoje pudesse estar aqui, né? Você trabalhou enquanto na iniciativa privada, não ingressou no empreendedorismo por quanto tempo, Fernando? Foram 12 anos. 12 anos? Foram 12 anos. E aí nesses 12 anos você cria uma bagagem sem precedentes, não é mesmo? Exatamente. Eu até costumo falar que na minha família eu tenho um irmão e eu sempre gostei de fazer, o termo popular, rolo. Aí eu comprava alguma coisa, vendia desde pequeno, sempre fazendo isso. Sempre negócio. Sempre negócio. E lá pequenininho eu falava pra minha mãe, um dia eu vou ter uma loja. E comércio. Lá atrás eu falava isso. Mas eu sempre, naquele momento, eu achava impossível. Eu falei, poxa, pra você hoje seguir essa linha de empreendedor, para abrir uma loja, é tão difícil, precisa de tanto dinheiro, né? E a gente sempre tem essa imagem, muitas vezes, que é muito difícil você empreender. Esse bloqueio. Eu ia falar medo, mas não é bem medo a palavra, né, Fernando? Exato, mas... É uma hesitação, né? Exatamente. E isso vem muito, às vezes... Quando eu fui criado com pessoas muito simples, minha família, tanto minha mãe quanto meu pai. E esse medo, muitas vezes, vem deles, não por mal. Às vezes, quando eu comentava de falar de ter uma loja, dessas coisas, primeiro as pessoas que eram contra, entre aspas, era minha mãe. Poxa, Fernando, mas e se não der certo? Olha, o que vai acontecer com você? É aquele cuidado de mãe, né? Não é que eles não querem mal, eles querem cuidado, eles têm medo de você se machucar, enfim. Mas eu sempre fui de arriscar, então no ponto inicial eu fui sempre contra. Foi o Fernando e olha, todos que estavam à minha volta achavam que, olha, pode ser que não dê certo, olha, você nem tem dinheiro para isso, e aí, como que faz? Foi onde eu falei assim, olha, segue a sua intuição. Eu sempre costumo falar isso. E a sua intuição, muitas vezes, não é sua, né? É Deus, às vezes, que está falando para você. Mas segue, acredite nele. Porque tudo que a gente colocar na mão dele, e depende da gente, porque ele vai nos ajudar de acordo com o que a gente faça também. Se a gente é correto, se a gente é uma pessoa honesta, se a gente faz isso com carinho, com amor, com dedicação, tudo vai dar certo. Não tem como dar errado. E a excelência, quando ela surgiu, então ela veio a partir da excelência, do que eu sempre busquei na minha vida. E minha avó fala excelência, né? Ela, do jeitinho dela. Então veio desse italiano a excelência, buscando sempre a excelência no nosso trabalho aqui. O Fernando, a excelência, ela trabalha com uma linha de acabamentos, né? Mas que é pouco diferenciada.
né? Exatamente. Isso começou quando? Você fez uma pesquisa de mercado? Enfim, como é que você definiu o padrão da sua loja? Olha, quando a gente busca a excelência, então a gente sempre vai buscar o melhor para o nosso cliente. Então jamais a gente vai querer colocar, trabalhar um produto que o cliente não vai gostar, ou que o cliente vai ter um problema lá na frente, ou um produto que não tenha uma alta qualidade. Então a gente sempre procura fornecedores que trabalham com altíssima qualidade, sempre os melhores. E quando a gente foi buscar, eu costumo sempre falar assim, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado por qual motivo, né? A gente começa lá do final pro começo. Se a gente for analisar que é o cliente. Exatamente. Quando o cliente ele pensa em construir, o que seria ideal? Será que é ideal ele começar lá da fundação, começar no alicerce, erguer, para depois ele ir lá pensar no acabamento? Não. O melhor dos mundos para todo mundo seria qual? Ele imaginar a casa dele pronto para depois ele construir. Quando a gente começa a entender dessa forma, porque você começa a antecipar talvez problemas que poderiam ocorrer e não vão ocorrer por planejamento, você começa a analisar o seguinte: quando a gente pensou na excelência, que a gente hoje tem uma loja com vários tipos de acabamentos, e a gente tem uma loja exclusiva hoje de kit portas prontas, a gente pensou lá na frente, como vai ser o pós-venda disso? A gente sempre trabalha pensando no pós-venda. Eu até costumo falar que muitas vezes a gente perde negócio por saber que daquela forma não é o correto. Então, quando a gente pensa dessa forma, o pós-venda, a gente faz uma venda tranquila. Eu nem gosto muito de falar de venda, a gente faz um negócio, a gente cria amizade ali com o cliente. Por quê? Eu vendo um produto, eu sei que eu vou conseguir dar um pós-venda para ele. Então, a gente consegue acompanhar esse cliente, e não é simplesmente uma venda, nós estamos lidando ali com sonhos, nós estamos lidando, muitas vezes o cliente ele tem uma vida inteira de economia, né? De pensamentos até, né, Fernando? E o sonho dele, muitas vezes, poxa, ele entra na nossa loja e fala assim, poxa, eu queria ter tanto uma porta dessa, eu queria tanto ter um acabamento, um piso vinílico, um papel de parede que você acabou de comentar. E você imagina a gente fazer uma parte na vida dela negativamente, isso é muito ruim. Então é muito melhor você pensar lá na frente para depois pensar aqui no começo. É porque aquela pessoa vai estar naquele ambiente todos os dias. Ela vai, se você fizer um serviço que não vai agradar a esse cliente, ela vai lembrar de você negativamente todos os dias. Não é mesmo, Fernando? Exatamente. E vários produtos que a gente tem na loja são produtos que precisam de uma boa instalação, precisa de uma boa mão de obra. Então, a Excelência Acabamentos, ela buscou esse profissional, ela treinou esse profissional. Então, hoje, a pessoa que vai em nossa loja, ela vai adquirir os produtos, se ela quiser, ela vai ter o produto instalado lá por nós. Então, com toda a qualidade, com toda a garantia do produto. Então, pensando no pós-venda primeiro, né? Pensando na satisfação do cliente, pensando em solucionar o problema dele, né? Muitas vezes chegam clientes com problemas, chegam clientes até com receio de já ter uma experiência negativa de alguns atendimentos, de algum produto que adquiriu que não foi bacana. E não só na sua área, né? Às vezes a pessoa adquiriu um lignificador, por exemplo, Exato. Foi mal atendida, né? Ela cria um preconceito com relação a isso, não é, Fernando? Exatamente. E o que mais acontece, que a gente escuta dos clientes, é o seguinte: olha, eu comprei um liquidificador, um exemplo, né? Mas eu fui lá, o vendedor nem me deu atenção para vender, foi bom, mas e agora para resolver o meu problema? O pós-venda é muito ruim. Então a gente entrou nessa linha, a gente vai meio que na contramão. Por quê? A gente quer buscar o pós-venda, que é um trabalho que ninguém gosta de fazer, e o acompanhamento e a prestação do serviço ali, a mão de obra, a instalação, ninguém quer isso. Nenhuma empresa busca isso, porque verdade, né, é difícil você achar pessoas, que é a chave do negócio, são pessoas. Quando você tem as pessoas corretas ali, tudo começa a caminhar bem, tudo começa, quando a empresa ela se conversa internamente, quando ela entende todo o propósito que a empresa tem, tudo começa a acontecer. Mas a gente tem que pensar lá na frente primeiro, né? O cliente satisfeito, para poder começar a pensar aqui no começo, que é o momento da gente conhecer o cliente, da gente vender para ele, da gente entender a necessidade dele, né? E esse entender a necessidade que é o mais importante.
Muitas vezes o que o cliente está procurando não é o produto mais caro que você tem na sua loja. Às vezes, verdade. você entendeu? Então, é pensar com carinho, é atender com carinho, fazer o que gosta. Quando a gente faz o que gosta, quando a gente não procura vender produtos caros e sim solucionar problemas, isso é muito... É verdade. E às vezes o que é muito gratificante é não só vender. Muitas vezes acontece de chegar clientes e a gente solucionar o problema, mas eu não precisei vender nada. Eu não vendi, eu apenas passei o conhecimento que eu tenho e solucionou o problema desse cliente. Tá tudo certo. Mas ele vai se lembrar disso lá na frente quando precisar, né? Exatamente. É uma sementinha que você planta, né? Exatamente. O Gerson diz aqui, Fernando é um cara fantástico, focado, e tudo isso reflete em seu sucesso. Um forte abraço, Gerson, mandando um abraço para você, Fernando. Obrigado. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desse kit portas que a gente fala aqui mas estou curiosíssimo para saber sobre isso. Olha, esse kit porta pronto, como a gente fala, a gente pensa lá na frente primeiro. Antes da gente abrir, a gente foi até a fábrica, que é em Santa Catarina, em Pouso Redondo. O objetivo principal, treinar a pessoa que faz a instalação pra gente. Então, ele é homologado, o Holden, hoje. Isso é o mais importante. Na fábrica, foi treinado na fábrica. Na fábrica. Isso esse é o grande diferencial. É o diferencial, né? É diferente da pessoa vir aqui dar um treinamento aqui na nossa cidade, dúvida. do que ela ir lá, conhecer a fábrica, conhecer como a fábrica trata desde o tratamento dos seus... Lá é muito bacana que a fábrica, você tem 3 gerações dentro da fábrica, isso eu achei maravilhoso. Você tem 3 gerações da família, avô, pai e filho. Então é muito difícil, muito raro você ver isso hoje. Então você vê o cuidado que a Holden tem com seus produtos e com os seus colaboradores. Então o primeiro passo foi conhecer quem é a Holden, como que eu vou trazer esse produto para o meu cliente, que a gente preza tanto a questão da qualidade, a questão da gente fazer parte do sonho dessa pessoa, fazer parte da vida dela. Conhecemos, achamos tudo maravilhoso. É um produto bem alto. Quando eu falo médio alto padrão, é em qualidade, porque a Holden ela se posiciona como médio alto padrão de qualidade. Quando a gente vai depois, em questão de preço, ela tem um custo-benefício muito bacana, ela é muito competitiva no mercado. Mas em termos de qualidade, hoje ela se posiciona em primeiro lugar entre todos os concorrentes. E quando a gente fala em kit porta pronta, eu até costumo falar, antigamente a gente tinha porta que era simplesmente para você abrir e fechar. Né? Você abre a porta, passa por outro ambiente, simplesmente a porta era para isso. Mudou o conceito hoje, Fernando? Antigamente. Hoje mudou o conceito. Mudou. Hoje a gente trata a porta como um objeto de decoração. Então, compõe o ambiente. Compõe o ambiente. Então, a porta hoje, eu costumo falar que ela é o primeiro móvel que entra na sua casa. Ela é o primeiro móvel que entra na sua casa. Poxa, Fernando, mas por que você está falando isso? Primeiro porque ela é um objeto de decoração. Hoje, para você escolher uma porta laqueada Holden, você consegue personalizar todo esse produto. Poxa, Fernando, mas como assim personalizar? Torná-lo exclusivo? Torná-lo exclusivo. Você pode ter exclusividade em questão de cor. Você pode ter frisos. Você pode ter frisos metálicos, frisos de rebaixo, tonalização, tamanhos. Tem tamanhos que só a Holden fabrica hoje. Então, a Holden hoje, além de ser um objeto... chamadas portas de novela, não é isso? Exatamente. Então, a Holden hoje, além de ser esse objeto de decoração, por que ela é o primeiro móvel? Se a gente pensar, a gente costuma falar porta caipira. Porta caipira, o que é? É aquele patente que a gente coloca antes. Aí o pessoal vai trabalhar na obra, ele vai rebocar sua parede. Porque aí dá um trabalho danado, porque você tem que procurar pedreiro. Aí você tem que procurar um carpinteiro. E carpinteiro bom para instalar a porta, porque não é fácil localizar esses 2 profissionais, porque eles podem descontextualizar toda a sua casa. Com certeza, você falou tudo. E esse é um problema que pode acontecer na sua obra. Você colocar o batente é um profissional que está colocando. E aí vai passar toda uma obra ali. Vai rebocar, vai passar carrinho, vai bater nesse batente e vai danificá-lo. Quando chegar na hora de colocar a porta, é outro profissional. Aquele batente, se ele vier com uma madeira mais verde, ele vai empenar. E aí você vai ter que adaptar a sua porta, cortar a sua porta para colocar lá. E aí a gente tem uma divergência aí de profissionais. Quem que errou, quem que não errou, qual que foi o problema, enfim. Tantos problemas podem ser evitados com o nosso kit porta pronta.
a nossa porta, o que acontece? Nós fazemos o trabalho desde o início da orientação para o cliente e o acompanhamento disso. Como que é feito? A gente passa na obra no mínimo 3 vezes durante esse percurso, porque nós vamos passar lá, orientar o profissional. Quando o profissional se depara com a gente, se a gente tem um profissional mais conservador ali, fala, poxa, mas será que isso é bom? Né? Então a gente tem uma dificuldade maior de colocar esse kit. Quando a gente explica e passa toda a situação, ele fala assim, não, mas tá muito melhor, então eu não quero mais porta caipira não, eu quero o kit porta pronta, é menos trabalho para mim, tá tudo certo. A minha responsabilidade eu já não tenho mais, a responsabilidade é sua. E ela precisa da figura do pedreiro também? Como é que funciona isso, Fernando? Exatamente, precisamos. É uma corrente, né? Um precisa do outro. Então, a gente vai passar as orientações e o profissional da obra, ele vai requadrar todos esses vãos. Então, ele deixa requadrado só ali no reboco, certo? Ele deixa o vão pronto e ele vai tocar a obra dele. E ali ele toca, ele não tem mais... A responsabilidade é nossa, então a gente assumiu isso. Quando eu falo que a gente vai na contramão, porque a gente assume responsabilidades. Sempre gostei disso. Desde quando eu trabalhava com vendas em empresas privadas, o problema não era da empresa, era meu. Sim. Então, hoje eu assumo... Assumir essa responsabilidade, né? Muito então, bom isso. Temos que assumir. Quando o pedreiro deixa todo vão, a empresa ela vai seguir. Ela vai seguir em que sentido? Ela vai ser rebocada, ela vai ser pintada, ela vai ser colocado porcelanato, a obra está pronta. Ela pode ter até feito a limpeza final. O que acontece? Aí que nós vamos entrar com o primeiro móvel da casa dele, objeto de decoração, que é o nosso kit porta pronta. É muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a gente assenta, em média, vamos supor, a gente consegue até 5 portas no dia. Então, numa casa, muitas vezes, em 2 dias a gente deixa ela pronta. O bacana do kit porta pronta, quais os benefícios, além de tudo isso, dessa praticidade, da gente assumir essa responsabilidade, do cliente não ter mais aquele problema de ter que corrigir um serviço que foi feito, de uma madeira que empenou, o outro profissional vai ter que cortar a porta. Outro problema do batente da porta caipira é o que? O batente não vai ser a mesma cor da porta, que não vai ser a mesma cor da guarnição. No nosso kit porta pronto é tudo igual, é tudo laqueado. Se a gente pensar no kit porta laqueado, nas portas laqueadas antigamente, era tudo muito caro. Então ninguém conseguia ter, vamos supor, era só o altíssimo padrão que conseguia ter uma porta laqueada. Hoje não. Está acessível a todos os orçamentos. Hoje, né? para você... E a durabilidade desse produto, Fernando, ela é maior do que a porta caipira? Sim, por ser uma porta laqueada, ela tem uma impermeabilização. Então, o processo de laqueamento, a gente entende o quê? Ah, é uma tinta específica, por isso que é laca. Não. É o processo que é feito, que é classificado como laqueamento. Então é todo um processo. Então, no mínimo, as nossas portas têm 5 demãos de laca. Fora fundo, fora amassamento, fora o tratamento. Todas as nossas madeiras, elas são tratadas na chuva, ao sol, ao ar livre. Então, além de passar por todo esse processo de chuva, de sol, ela passa por uma selagem, né? Entendi. Então, todas as nossas madeiras, elas são tratadas, elas têm certificação contra umidade, que é o mais interessante. Então, poxa, Fernando, tem pergunta, mas eu posso pôr sua porta no banheiro? Deve. E não há o menor problema com relação Posso a colocar minha sua porta na lavanderia? Pode. É porque dependendo da qualidade da porta, ela apresenta um grande problema, principalmente nesses lugares úmidos, né? Exatamente. E a gente tem as portas maciça, que hoje é muito difícil você encontrar, então nós temos portas maciças, laqueadas, Holden. Outros diferenciais, quando você adquire e a gente instala as portas Holden na sua casa, a sua casa se torna mais silenciosa, porque todas as portas nossas, as mesmas de entrada, são acústicas. Então as portas nossas chegam até 35 decibéis de redução. Poxa, eu quero ter uma sala de cinema em casa, ok. Então nós temos uma porta específica para você. Então ela tem redução de luminosidade, ela tem redução de som, além da estética dela, do conforto dela, da beleza dela. E tudo isso se você comparar o preço da nossa porta laqueada, se você comprar uma porta caipira e laquear, a nossa porta sai metade do preço. Muito bom. Eu sempre gosto de fazer contas quando o cliente está na loja. Eu acho que, olha, vamos fazer conta, vamos ver o que compensa e o que não compensa. É dar valor ao dinheiro do cliente, né? Ao patrimônio do cliente, né? E é muito raro a gente conseguir um produto de altíssima qualidade com um custo bom. Muitas vezes a gente fala, poxa, o produto é maravilhoso, tudo, mas olha, eu não consigo comprar, não consigo adquirir esse produto porque é muito caro. No nosso caso, não. Você vai ter uma empresa que está entre as melhores, né? E por um custo que você pode pagar.
Então isso, e você tem tudo isso, quando a pessoa compra uma porta Holden hoje, ela não troca mais. Poxa, eu quero fazer uma casa para venda. Qual que é a primeira coisa que a pessoa vai olhar? É as portas. Então, a gente imagina um construtor que faz uma casa para venda, um arquiteto que desenvolve. Esse cliente, ele prefere ter uma porta caipira normal, com essa diferença de tonalidade que a gente vê entre batente, porta, guarnição, né? Ou você prefere ter uma porta laqueada com todos esses benefícios. O cliente vai querer comprar qual casa? Não tenha dúvida, valoriza muito a obra, né? Valoriza muito. Uma coisa que eu imaginava que estava fora de moda, mas na verdade quem está fora de moda sou eu, são os papéis de parede, né? Exato. Que retornaram ao mercado da construção com intensidade, né, Fernando? Na verdade foi isso mesmo, né, Fernando? Houve um momento em que o papel de parede caiu em desuso praticamente, né? E retornou algum tempo atrás, aí eu diria uns 10 anos, né, com muita força, né? E hoje é uma opção bastante interessante, né, Fernando? Exatamente. E quando a gente pode até fazer um start ali que aumentou esse consumo, essa procura do papel de parede, quando veio a pandemia, que as pessoas estavam em casa, elas olhavam para a parede e falei, poxa, mas o que eu faço nessa parede, né? Poxa, eu vou pintar, mas... E aí que veio o papel de parede. Então as pessoas ficaram em casa e começaram a olhar para o que estava precisava de uma reforma, precisava melhorar um pouco o ambiente. E o papel de parede, ela muda o ambiente da sua casa. Poxa, eu quero deixar, vai nascer meu filho, poxa, eu quero deixar o quarto mais, né, mais infantil, quero trazer um papel de parede bem bacana, bem alegre, bem feliz, bem aconchegante. Eu tenho. Poxa, eu quero para o meu escritório, quero trazer um papel mais sério. Então papel de parede faz tudo isso e tudo muito rápido e limpo, né? Então é muito fácil e a gente tem a mão de obra para isso também, né? Que é importante também, né? Isso também contextualiza o pós-venda, não é mesmo? Exatamente. Fernando? Quase todos os produtos nossos que envolve a nossa mão de obra, por exemplo, o kit porta pronta, o papel de parede, o piso vinílico, o piso laminado, tudo isso você não vai ter a qualidade, a solução para aquele produto proporciona para você se você não tiver uma boa mão de obra. É verdade. A nossa porta, ela é uma das melhores marcas que nós temos no mercado em todos os sentidos. Mas se eu não tiver um profissional para ir lá e fazer o serviço, instalar a porta certinha, sem que a porta comece a raspar, né, com todos os acabamentos, certo? Não vai ficar bom, pode ser o meu melhor produto. Então tudo que envolve essa mão de obra, a instalação do produto, é essencial. Eu até costumo falar que 70% do resultado final é a mão de obra. Sem dúvida. É verdade. E hoje a excelência, ela traz essa forma diferente de enxergar. Não só vender produto. É muito fácil a gente, olha, eu vou vender uma porta, mas o cliente que se vira para instalar essa porta. Não. Então, antes da gente começar a pensar em portas, a gente já tinha o profissional ali. Então, hoje, a gente trabalha com tranquilidade, então a gente entrega nossas obras. E outra tranquilidade para o cliente, quando a gente volta a falar do pós-venda, se lá na frente precisar de qual... Lembrando que o único fornecedor que tem reparo na porta, poxa, meu filho foi lá e bateu na minha porta, eu preciso de um reparo. O único fornecedor, a Holden, consegue fazer isso e a gente consegue fazer esse reparo. Legal. Fernando, agora convide a população a visitar a Excelência Acabamentos, conhecer tudo isso que você passou pra gente. E eu queria agradecer a vocês. Nós que agradecemos a você. Fazer o convite a toda a população de São Carlos e região a conhecer a nossa loja, a conhecer o nosso atendimento, né? As nossas propostas que a gente tem para tanto São Carlos e região. A gente atende não só o consumidor final, a gente atende todos os profissionais de arquitetura. Nós atendemos... E esse propósito, quando a gente pensa em profissionais, a gente tem essa parceria, a gente aprende muito com eles. Sem dúvida. E todo esse uma troca de experiências. Exato. Né? E todo esse conhecimento a gente consegue trazer para os clientes aqui em São Carlos. E queria falar que nada disso teria acontecido ou acontece sozinho. Não é só o Fernando. Hoje eu tenho, vou citar o nome, que é a Carlota, está comigo, aceitou esse desafio, veio com o Fernando, acreditou no Fernando. Então nada disso acontece sozinho, não é só o Fernando. Às vezes a gente fala, poxa, a excelência é Fernando. Não. Eu costumo tem uma equipe por trás, né? Que a excelência ali é o pai e a mãe, e a gente tá ali para servir,
para fazer juntos. Sozinho, eu costumo falar que você pode ir longe. Pode sim. Mas se você tiver a oportunidade de ter uma pessoa em quem você confie, acredite em você, acredite no propósito, você vai muito mais longe. Você vai muito mais longe. E isso também vai muito da nossa família. Eu falo, às vezes eu sofro, não, mas a hora que a gente chega em casa, você tem a esposa esperando, né? A gente vê que o empreendedorismo, ele não é fácil, mas ele não é impossível. Até digo para as pessoas que acreditem, muitas vezes a sua intuição é Deus que está falando para você. Siga esse caminho, faça isso, faça a diferença. Faça a diferença, porque fazer a diferença na vida da pessoa não tem preço, não tem produto que pague. Você vê um cliente, quando ele chega ali, ele está satisfeito. Quando o cliente ele vira amigo, quando o cliente te chama para um churrasco. Poxa, então, sabe, se a gente for a fundo, a gente entender por que ele te chamou para um churrasco, por exemplo, poxa, porque ele te considera, porque você fez um bom trabalho, você fez parte da vida dele, né? Então, eu convido toda a população de São Carlos e região a conhecer a Excelência Acabamentos, a conhecer a energia boa que a gente tem ali na loja. Não é só o Fernando, é uma equipe que está ali para atender todos, né? E conheça a gente, conheça o nosso trabalho. Tenho certeza que vocês vão gostar. O mix de produtos que a gente tem é grande. Em breve, mais um mês, a gente vai estar inaugurando a nossa segunda loja. Opa, que beleza! Vocês estão agora na Rua Episcopal. Na Rua Episcopal, 284. Ao lado, nós temos um outro prédio que nós vamos inaugurar a nossa segunda loja, complementando tudo esse segmento nosso, para trazer para São Carlos, além dessa proposta diferente de atender o cliente, de atender, não é só o cliente, atender e transformar esse cliente como amigo nosso, como parceiro mesmo, mas trazer para ele também um mix maior ainda de possibilidades para a obra dele, pensando que a gente trabalha com projetos, a gente pensa em tudo, se precisar projetar, planejar, executar, a Excelência Acabamentos faz tudo isso. Fica na Rua Episcopal, repete o endereço pra gente. Rua Episcopal 284. Tem estacionamento próprio. Exatamente, que é muito, nesse ponto é muito interessante a gente ter o lugar para o cliente. Temos mais de 5 vagas ali, então vocês... É, muito bom. Exatamente. Porque o centro da cidade está bastante tumultuado com relação a isso, né, Fernando? Sucesso para você, viu, Fernando? O Cleiton Bueno manda aqui um abraço para você. Grande Fernando, um amigo de longa data desde o colégio, uma pessoa de grande coração, boa índole e merece o sucesso que está conquistando. Isso é muito Cleiton, bom. Um abraço. Isso é muito bom mesmo. Uma satisfação em receber essas mensagens, né? Legal, Fernando. Bom final de semana para você e sucesso. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Nós que agradecemos. Bom final de semana, Ney. Até segunda. Quero mandar um grande abraço pro meu